Há uma canção que todos conhecem, já é antiga, já levou para 31 anos, ela deve ter mais que isso. E ela vai poder nos auxiliar um pouquinho nesta celebração eucarística para entendermos a solenidade que hoje nós estamos vivenciando desses dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Se vocês conhecem, podem cantar junto. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda-me, irmãos, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda-me, irmãos, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou igreja, eu sou você igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda, irmãos, vem ajuda a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda-me, irmãos, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Todas as vezes que nós nos encontramos aqui, enquanto Assembleia, povo santo de Deus, e olhamos para o altar, é muito bonito quando nós percebemos toda a edificação da igreja bonita, com o altar, com a mesa da palavra, e é mais bonito quando nós percebemos o povo de Deus se chegando a esse mistério da salvação, o qual todos nós viemos ouvir e aprender as lições do Mestre Jesus. E quando nós tomamos a consciência desta fé, meus irmãos e minhas irmãs, fé que não nasceu por uma decisão de uma pessoa qualquer. A nossa igreja, ela não se deu por inspiração humana. Não é à toa que nós estamos num edifício, numa construção que é regida por algo que é divino e que não é humano. Não é uma portinha qualquer, não é um estabelecimento qualquer, mas é a igreja do Cristo. E é por isso que ela é universal. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, porque nós temos uma identidade que vem do próprio Cristo. Esse Cristo que entregou a sua igreja aos apóstolos. Esse Cristo que fez com que a sua comunidade cristã pudesse caminhar, regido por alguém. Desde o início, nas primeiras comunidades cristãs, os apóstolos, os discípulos, já foram denominados como colunas da igreja. E Jesus vai dizer, na pessoa de Pedro, que ele é o fundamento, ou seja, ele depositou a confiança em Pedro, que antes se chamava Simão, para reger a igreja do Cristo. A comunidade cristã precisava perceber na pessoa de Pedro esta segurança,
essa convicção. E olha que bonito, os desígnios de Deus não são os nossos desígnios. Se voltarmos um pouco na história da salvação, lá no Natal, ou melhor, na anunciação do anjo à Virgem Maria. Maria era adolescente, de 15 para 16 anos, não era ainda casada, ia se casar com José, já um homem de idade um pouco mais avançado. José poderia muito bem, no momento em que descobriu que Maria, sua esposa, sua noiva, estava grávida, poderia abandoná-la. Os desígnios de Deus vai contradizendo as nossas experiências de fé. Quando Jesus vai chamando os apóstolos, os discípulos, Ele não escolhe os mais perfeitos, ao contrário. Ele olha as imperfeições daqueles que vão seguir, mas Ele ensina o caminho. E hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Se pararmos para refletir sobre esses dois homens, meus irmãos e minhas irmãs, vamos mais uma vez perceber essa contradição de Jesus em relação às escolhas com quem Ele se dirigiu e escolheu para edificar a sua igreja. Simão, Pedro, o homem de cabeça dura, o homem já na sua idade avançada, muitas vezes orgulhoso de si mesmo, talvez trazendo para a nossa realidade um homem rústico, o homem difícil de se lidar, o homem difícil de conviver, mas Jesus escolhe Simão lá na beira do mar da Galileia, quando no seu trabalho se deixa ouvir o chamado do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua missão. E é por isso que Jesus vai trocar o nome de Simão e coloca o nome de Simão como agora Pedro, Petros, pedra, fundamento, como se Jesus colocasse sobre a vida desse homem uma nova missão. E a partir de então, Pedro, ele recebe de Jesus as chaves do céu, para que tudo aquilo que ele desligar na terra fosse desligado no céu, e tudo aquilo que fosse ligado no céu fosse religado na terra. Ou seja, essa experiência de fé, meus irmãos e minhas irmãs, que Pedro assume dentro da igreja, é justamente a fé que chega até nós hoje. Sobretudo quando nós depositamos a nossa confiança sobre essa misericórdia de Deus que vem aos nossos corações, quando todas as vezes nós nos percebemos pequenos e frágeis e procuramos a confissão. É aí que o primado acontece. E hoje chega até nós, depois de 2022 anos de fé, na pessoa do Papa Francisco, essa autoridade que é universal. Olhando para a pessoa de Pedro, precisamos aprender que Deus olha para nós e continua a nos chamar e assumir de fato a nossa missão. E Pedro, quando assume a sua missão, ele não tem mais medo das consequências. Tanto é que no final da sua vida, nós percebemos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, já no cárcere, na escuridão das trevas, da solidão, da prisão, ele se vê diante do anjo
naquele cárcere, enquanto Pedro estava preso, a comunidade cristã estava vivendo a oração. Nenhuma comunidade, meus irmãos e minhas irmãs, vai prevalecer diante das situações diversas e os desafios diversos e as circunstâncias diversas da vida se não se colocarem em oração. A oração que Deus escutou desta comunidade em favor de Pedro na cadeia, na prisão, é para nós motivo também de sermos fiéis na nossa vida de oração. A oração que faz a graça acontecer e o anjo vem em favor de Pedro no cárcere, o liberta. Ou seja, é a proteção divina que toca a vida de Pedro e o faz sair daquelas trevas para anunciar a palavra do Cristo. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não queremos sair do cárcere que nos aprisiona. Nós não queremos perceber a luz do Cristo que nos impulsiona para fora. E diante da situação, Pedro ele assume de fato a sua missão a tal ponto de ser também crucificado como seu mestre Jesus. Mas no momento derradeiro da sua vida, ele vai dizer: eu não sou digno de morrer como o mestre Jesus. E é por isso que na hora do martírio de Pedro, ele é pregado na cruz de ponta cabeça. Viver as circunstâncias da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, sobretudo assumindo a nossa missão, é de fato deixar com que a proteção de Deus alcance o nosso interior e nos faça ser verdadeiros e únicos diante das nossas escolhas. Olhando um pouquinho a experiência do apóstolo Paulo não conheceu Jesus. Mas a igreja olhou para esse personagem, para esse homem, e o fez apóstolo, como se ele tivesse convivido com o Mestre Jesus. Sabemos muito bem que Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Para as primeiras comunidades, perceber Saulo no meio da comunidade cristã era algo que amedrontava, que dava medo, insegurança, porque eles tinham a consciência de que esse homem, ele era perseguidor, mas a graça de Deus o alcança também a caminho de Damasco. E no Santo Evangelho vai dizer que Saulo, ele cai do cavalo. Essa leitura figurativa, essa linguagem figurativa, para dizer a todos nós: se uma vez Saulo se achava grande demais, aquele que poderia tudo diante dos poderes do mundo, aquele que muitas vezes se achava o melhor dentre os soldados romanos, a sua convicção cai por terra. Quantas e quantas vezes nós achamos os melhores, os mais perfeitos, queremos apontar o erro dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e Deus vem ao nosso encontro e também faz que todos nós caiamos no nosso cavalo. Essa linguagem figurativa. Quando nós damos com a cara na parede e percebemos que Deus vem para nos transformar. E Paulo também assume a sua missão, enquanto aquele que é o novo evangelizador dos gentios, daquela toda a região que já não vivia e pertencia à experiência do judaísmo. O apóstolo vai direcionar os corações de muitos para a experiência de assumir a sua missão enquanto cristãos. E Paulo também assume a sua missão a tal ponto de
ser decapitado. Tiram a vez e a voz de Paulo no meio da comunidade cristã. E na Sagrada Escritura também vai dizer que aonde a cabeça de Paulo quicou 3 vezes, ali nasceu a fonte, a famosa fonte Fontana, em Roma. Somos chamados pela fé, meus irmãos e minhas irmãs, a depositar a nossa confiança nesse Cristo que tem nos chamado a assumir de fato a nossa missão. Primeiramente, olhando para as nossas condições humanas, somos fracos, muitas vezes orgulhosos, pecadores, mas o mesmo Cristo que chamou esses 2 grandes apóstolos, olha para nós e faz mais uma vez o seu convite. O seu convite que nos transforma, o seu convite que nos impulsiona, o seu convite que nos faz reconhecer. Assim como Pedro no Evangelho de hoje, acabamos de ouvir. Jesus, em certo momento da sua missão, em certa convivência com os seus escolhidos, vai perguntar aos discípulos: quem diz o povo ser eu na comunidade? E no Evangelho nós ouvimos várias respostas. Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, ou um dos profetas. E Pedro vai reafirmar a sua fé, não por si próprio, mas por inspiração divina. Ele reconhece que Jesus, ele é o Filho de Deus, o enviado do céu para a libertação dos cativos, dos aprisionados, daqueles que não têm voz, daqueles que são marginalizados. Oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, ao assumirmos a nossa missão enquanto cristãos batizados, que possamos de fato reconhecer quem é esse Jesus que nós viemos buscar neste domingo, nesta celebração. Será que de fato a nossa fé nos faz perceber esse Jesus que tem caminhado conosco nos nossos sofrimentos? Ou será que a nossa fé ainda não é capaz de que cada um de nós possamos assumir a nossa missão e as consequências da cruz diária da nossa vida? Edificar a igreja é isto, é perceber em meio às nossas fragilidades esse Deus que tem nos sustentado. Uma vez que os desígnios de Deus não são os nossos desígnios. Muitas vezes são contraditórios com a nossa própria experiência humana, porque ainda não fomos capazes de compreender que pela fé Deus vem ao nosso encontro e transforma toda a realidade. Essa realidade que continua a perpassar os nossos dias. Os mesmos sentimentos, as mesmas ações, Deus sempre vai estar conosco, porque nós pertencemos a uma igreja que não vem de uma pessoa qualquer, mas é a igreja do verdadeiro Deus, do verdadeiro homem, do verdadeiro Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.